Dando início à segunda parte desta exposição, estávamos então a falar do nervo laríngeo superior e dizia que o nervo laríngeo superior apresenta então um ramo interno e um ramo externo. O ramo externo é um ramo motor para o músculo cricotiroideu, enquanto que o ramo interno é claramente um ramo sensitivo. Vemos aqui a entrar na laringe. Inferiormente, nós vamos encontrar ramos cervicais cardíacos do nervo vago. Vamos encontrar um ramo cervical cardíaco superior e um ramo cervical cardíaco inferior e depois na região torácica também um ramo cardíaco torácico. Basicamente, estes ramos cardíacos vão constituir o plexo cardíaco, portanto, plexo para inervação do coração. Ainda no seu percurso descendente, o nervo vago dá origem a um nervo laríngeo recorrente. Nós aqui nesta imagem estamos a ver o nervo laríngeo recorrente esquerdo. Eu faço questão de estar a dizer que é o nervo laríngeo recorrente esquerdo porque há uma diferença muito importante relativamente ao que se passa à esquerda e à direita. Aliás, nesta imagem conseguem ainda ver aqui um pouco do nervo laríngeo recorrente do lado direito. Aquilo que nós vemos é que o nervo laríngeo recorrente esquerdo é um nervo que entra na região torácica. Vocês veem-no aqui passando inferiormente em relação à crosta da aorta e logo ascendendo em direção à laringe, neste espaço, neste sulco compreendido entre a traqueia e o esófago. De facto, este nervo laríngeo recorrente vai deixando fibras vegetativas para estes dois órgãos e depois terá também um componente de inervação motora, portanto, todos os outros músculos da laringe que não propriamente o cricotiroideu serão inervados por este ramo do nervo vago. Na verdade, o nervo laríngeo recorrente também recolhe sensibilidade abaixo do nível das cordas vocais. O nervo laríngeo recorrente do lado direito, como vocês podem observar nesta imagem, não aparece num nível tão inferior quanto o esquerdo. Na verdade, este nervo laríngeo recorrente direito cursa inferiormente em relação à artéria subclávia. Na transição da região torácica para a abdominal, o nervo vago, ou melhor, os dois nervos vagos, esquerdo e direito, vão formar os troncos vagais. Vocês veem aqui o tronco vagal anterior, que é formado sobretudo pelo vago esquerdo e que é um tronco que contribui para a formação do plexo esofágico. Este tronco dá também origem a vários ramos, a ramos hepáticos, a ramos celíacos e a ramos gástricos anteriores. O tronco vagal posterior é sobretudo constituído pelo vago direito e dá origem a ramos gástricos posteriores e também a ramos celíacos. Desta feita, estando já na cavidade abdominal, podemos ver a distribuição dos ramos dos troncos para as diversas vísceras, nomeadamente para o estômago, pâncreas, vias biliares, intestino delgado, grande parte do cólon, nomeadamente até à flexura cólica esquerda. Neste diapositivo, podemos ver vários aspectos relacionados com a ação do nervo vago. Em primeiro lugar, chamo a vossa atenção para a musculatura faríngea, que há pouco vos referi, dizendo que o nervo vago inerva com um componente eferente visceral especial praticamente todos os músculos da faringe, com exceção deste músculo que vocês veem aqui representado a cinzento e que iremos falar quando falarmos do nervo glossofaríngeo. Estes músculos são então os músculos constritores da faringe. Toda esta musculatura é inervada pelo nervo vago, pelo ramo faríngeo. Para além dos músculos da faringe, também músculos do palato, músculos que tensionam o palato, que elevam o palato, elevando esta estrutura que vocês aqui estão a ver, que é a úvula,
também são da responsabilidade da inervação vagal. Também referimos a inervação da musculatura laríngea, nomeadamente a musculatura associada às cordas vocais. Nestas duas imagens, basicamente, vocês estão a ver um tracionamento, uma elevação da úvula na linha média, estão a ver movimento das cordas vocais, que há uma simetria nesse movimento, neste caso nesta posição, enquanto que nas imagens de baixo, claramente, vocês veem um desvio da úvula para o lado direito e veem também uma paralisia da corda vocal esquerda. Basicamente, estas imagens são representativas da lesão do nervo vago esquerdo. Ao ser lesionado o nervo vago esquerdo, naturalmente que a úvula vai ser tracionada, vai ser elevada para o lado em que existe contração. Portanto, estará a apontar para o lado oposto ao da lesão. Ao passo que nas cordas vocais vemos a paralisia do mesmo lado é visível do mesmo lado da lesão vagal. Voltamos um pouco atrás para vos falar de um outro aspecto do nervo vago, nomeadamente de um outro aspecto relacionado com o componente aferente visceral geral, portanto, o componente proveniente das vísceras, e que não foi totalmente explicada esta ligação que vocês veem aqui com esta estrutura arterial. Basicamente, aquilo que vocês estão a ver aqui é a artéria carótida comum, ou artéria carótida primitiva, e estão a ver precisamente na zona de bifurcação desta artéria, na artéria carótida externa e na artéria carótida interna. Obviamente que a artéria carótida interna será alvo de estudo nesta unidade curricular e teremos a oportunidade de perceber que na sua origem a artéria carótida interna apresenta esta zona mais dilatada, que é designada por bulbo carotídeo. Aquilo que vocês podem ver é que encostado ao bulbo carotídeo, nesta zona de bifurcação da artéria carótida comum, existe uma estrutura que é o glomo carotídeo. Ora bem, esta estrutura estará associada ao nono par craniano, ao glossofaríngeo, portanto falaremos dela já a seguir. É basicamente um baroreceptor. No entanto, o nervo vago apresenta fibras AVG que vêm para esta região, sobretudo ligadas a quimiorreceptores. E, portanto, parece-me que é uma zona de facto muitíssimo importante, é uma zona que, do ponto de vista da fisiologia, vocês também irão estudar, extremamente importante, inclusive para a regulação da pressão arterial, e portanto não poderia deixar de falar dela. Também gostaria de reforçar outro aspecto, é que ao nível da crosta da aorta existem também uma série de estruturas de receptores de pressão. Portanto, existem também baroreceptores. Fibras AVG do nervo vago estão associadas a estes baroreceptores na crosta da aorta. Portanto, como tinha referido a respeito do seio carotídeo, portanto, desta região da carótida interna, digo exatamente o mesmo a este nível. Portanto, estamos a ver estruturas que serão extremamente importantes para a fisiologia da pressão arterial e que, portanto, serão faladas nos módulos de fisiologia. Passamos então para o nono par craniano, para o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, como iremos perceber, é um nervo que tem uma certa proximidade, e não digo isto só relativamente à origem aparente, mas tem uma certa proximidade com o nervo vago, uma certa proximidade em termos regionais e também em termos funcionais. Logo à partida, começamos por dizer que o nervo glossofaríngeo apresenta 5 componentes funcionais, da mesma forma que o vago. Apresenta um componente eferente visceral especial, que é um componente que tem origem no núcleo ambíguo, e este componente eferente visceral especial é um componente que será utilizado, será conduzido por este par craniano até ao músculo estilofaríngeo.
Portanto, eu dizia anteriormente que o nervo vago inerva praticamente todos os músculos da faringe. Verdade. O único músculo que não é inervado pelo vago é este, é o estilofaríngeo, que será inervado então pelo glossofaríngeo. Paralelamente, o nervo glossofaríngeo apresenta também fibras aferentes viscerais gerais e aferentes viscerais especiais. Já veremos exatamente a distribuição destas fibras. No entanto, gostaria de reforçar neste momento aquilo que é visível nesta perspectiva, que é o facto de algumas destas fibras AVG do nervo glossofaríngeo serem provenientes de uma região que eu acabei de vos referir, que é esta região do seio carotídeo, onde encontramos o glomo carotídeo. Lá está, vemos aqui mais uma afinidade com o nervo vago, com distribuição de fibras vegetativas para esta região. Estes componentes AVG e AVE são componentes que estão relacionados com o núcleo solitário. O nervo glossofaríngeo apresenta também um componente EVG, e este componente EVG tem origem num núcleo do bulbo, que é o núcleo salivador inferior. Em última análise, este componente eferente visceral geral, que iremos descrever mais adiante, é um componente que inerva a glândula parótida. Tal como o nervo vago, o glossofaríngeo apresenta também um componente aferente somático geral associado à região do meato acústico e do tubo auditivo externo. Neste diapositivo podemos ver uma representação esquemática quer da organização nuclear do nervo glossofaríngeo, quer inclusivamente do nervo ao nível da sua origem aparente e também ao nível da saída do crânio e depois da distribuição periférica. O nervo glossofaríngeo, tal como já tínhamos visto em imagens anteriores, é um nervo que sairá do crânio através do buraco jugular e a este nível apresenta, vejam, à semelhança do que acontecia com o nervo vago, dois gânglios. Um gânglio superior e um gânglio inferior. O gânglio superior ainda está dentro do crânio e o gânglio inferior está localizado fora do crânio. No gânglio superior vamos encontrar os corpos celulares das fibras aferentes somáticas gerais e no gânglio inferior encontraremos os corpos celulares das fibras aferentes viscerais gerais e das fibras aferentes viscerais especiais. Portanto, nervo glossofaríngeo passa pelo buraco jugular, entre a veia jugular interna e depois a carótida interna, descendo anteriormente à artéria e inferiormente aos músculos que compõem o ramalhete estílio, nomeadamente inferiormente ao músculo estilofaríngeo, que é um músculo que, como dizíamos, é inervado por este nervo. Podemos ver também a distribuição das fibras sensitivas para a faringe. De facto, esta mucosa faríngea é inervada por estes ramos do glossofaríngeo. Vemos inclusivamente uma extensão para a amígdala palatina, que também é, digamos assim, da responsabilidade do nervo glossofaríngeo, em termos de inervação, obviamente sensitiva, e vemos também que o nervo glossofaríngeo alcança o terço posterior da língua. Aqui no terço posterior da língua, o nervo glossofaríngeo recolhe não só a sensibilidade geral, como também sensibilidade especial. Portanto, estamos a falar de fibras aferentes viscerais especiais que, à semelhança das gerais, serão conduzidas depois para o núcleo solitário. Portanto, o terço posterior da língua é concordante quanto à inervação geral e quanto à inervação especial. É o mesmo par craniano a fazer essa inervação. Vemos, entretanto, que estas ramificações sensitivas do nervo glossofaríngeo, ao nível da faringe,
estão muitas das vezes entrelaçadas com as ramificações do ramo faríngeo do nervo vago. Na verdade, estas